Boa noite. Com prazer que nós anunciamos a presença do nosso companheiro Douglas Belchior, uma das lideranças mais importantes da nova geração de ativistas do movimento negro brasileiro, fundador da Uniafro, né? O Douglas acaba de chegar de Glasgow, da COP26, e nós o convidamos porque o posicionamento do Douglas, né, ele hoje faz parte da Coalizão Negra por Direitos. O posicionamento do Douglas a respeito dos temas que nos dizem respeito é muito importante. Nós consideramos importante, queremos agradecer desde já, Douglas, a sua aceitação do seu convite. E também, com prazer, anuncio e apresento ao Douglas, não sei se conhecem, o nosso companheiro, nosso camarada André Moreira, advogado, ativista, do movimento negro e dos direitos humanos capixaba, e também membro do coletivo Cidadania, Antirracismo e Direitos Humanos, o coletivo do qual eu também tenho orgulho de fazer parte e que luta pela responsabilidade civil do Carrefour, né, e para que se evite que esta empresa, mais uma vez, né, empresa que é reincidente, né, seja excluída de responsabilidade, como está sendo nesse termo de ajustamento de conduta assinado com a Educaf. Eu quero também, né, dizer que o André, além de membro do coletivo Cidadania, Antirracismo e Direitos Humanos, esse coletivo é integrado por mim, pelos doutores Cláudio Latorraca, Rodrigo Cérvulo, doutores Hamilton Ribeiro, Carlos Barata e Onir Araújo. O Barata e o Hamilton são advogados da família do Beto Freitas. Então, Douglas, agradecer mais uma vez a sua presença e vamos à entrevista. Né? O nosso tema é exatamente esse tema que hoje é a questão central do debate que se trava hoje no Brasil em relação à nossa questão, né? A questão da luta contra o racismo. Na sua opinião, Douglas, este acordo assinado, né, pelo Carrefour com a Educafro é, de fato, reparação ou é apenas uma estratégia de marketing da empresa Carrefour? É contigo, meu companheiro. Dorival, muito obrigada. André, muito prazer. Peço desculpas a vocês todos pelo meu atraso. Eu estava aqui no protesto, no ato de 20 de novembro aqui da capital de São Paulo. O ato se estendeu muito, acabou nesse instante. Eu estava aqui na dispersão, guardando bandeira e instrumentos aqui do nosso protesto. Dorival, eu quero fazer um preâmbulo. Eu estou falando aqui em nome da Uniafro Brasil, que é a organização de movimento negro que eu construo aqui em São Paulo. Então, falo em nome da Uniafro, não em nome da coalizão, mas vou falar aqui sobre as ações que a coalizão teve nesse processo, né? O acompanhamento, a análise que, enquanto rede de movimento negros nacional, aonde foi que nós chegamos. Eu quero fazer um passo atrás na sua pergunta, porque quando explode aquele vídeo horroroso, né, com aquele tratamento desumano, espancamento, aquilo foi morte seguida de tortura. Beto foi torturado antes de morrer. E naquele dia 19, isso influenciou dramaticamente os atos de 20 de novembro do último ano, inclusive aqui em São Paulo e no Pernambuco houve invasão, né, ocupação do supermercado Carrefour, em dois deles, inclusive com quebra-quebra, dada a revolta das pessoas em relação àquele acontecimento. É preciso lembrar, Edival, que o Carrefour, ele propôs um comitê que daria conta de acompanhar os processos relacionados àquele tema, como resposta imediata à barbárie promovida pelos seguranças da Vector a serviço do Carrefour lá em Porto Alegre. Porque quando você pergunta do acordo firmado e nomeia uma organização, fica parecendo que o processo todo se dá só em torno dela, e não é. Você tem um conjunto de organizações que participaram do processo que levou a esse resultado, inclusive do processo político, inclusive da compliance, porque o que a Carrefour fez foi uma estratégia de compliance, de tentativa
de limpar a barra da marca da empresa no primeiro momento. Inclusive, eu não vou me lembrar agora, infelizmente, o nome de uma ativista de direitos humanos, que nos dias seguintes ao acontecimento, ela faz um tweet com uma linha longa no tweet, Dorival, explicando o conceito de compliance, o que significa isso, e qual é a orientação que quem trabalha com compliance dá para as empresas quando acontece esse tipo de coisa. Ponto número 1, reaja rápido, reconheça o erro, diga que foi um problema, diga que vai resolver o problema, diga que vai punir os culpados. Mobilize a sociedade civil para defender a sua agenda. O Carrefour fez isso. Eles propuseram um comitê e teve pessoas que se dizem ligadas ao movimento negro, Dorival, que compuseram esse comitê, que emprestaram seu nome a esse comitê com o discurso público de que acompanharia o processo. Mas, na verdade, isso só trouxe bônus para o Carrefour, desde o primeiro momento. Foi uma reação imediata deles, que deu muito certo. E que depois, e veja bem, e eles compuseram olha que absurdo, compuseram um conselho, uma espécie de comitê, para fazer análise do processo e para propor reparação. Quer dizer, o promotor da violência querendo avaliar o crime e se punir, vamos dizer assim, né? Ou estabelecer qual seria a punição para o próprio crime dele. E esse comitê, então, como consequência, ele teria, então, orientado ações de reparação que a empresa deveria fazer diante do crime. Um comitê formado e forjado por eles. É claro que isso influenciou o processo judicial. É claro que influenciou. Para além do nosso ponto de vista, do equívoco, do erro, da conivência da justiça em relação àquele ataque. Então, essa organização que você cita, junto com uma outra, quando vai para as vias de fato do processo e quando consegue forjar um acordo, isso é resultado de um processo mais amplo, que envolveu outros atores, Dorival, não só esses, para não parecer, entendeu? Que a gente está culpabilizando uma única. São grupos que, lamentavelmente, ajudaram a limpar a barra do Carrefour, que lançou depois uma campanha desavergonhada, dizendo que não vai esquecer, como se, veja bem, o criminoso dizendo que não vai esquecer o crime que cometeu. Quem não tem que esquecer é a família. Quem não tem que esquecer é o combativo consequente. E ainda hoje, aliado a determinados grupos que endossam isso aí. Então, é uma revolta contra o Carrefour, que é reincidente, é criminoso, é uma empresa criminosa. É uma revolta contra o judiciário, que topa acordos desse tipo, que promove acordos desse tipo. E é uma revolta contra grupos que endossam esse tipo de coisa e criam precedente. Porque para essas mega empresas, Dorival, pagar um dinheiro a mais em casos como esse é barato, eles têm muito dinheiro. Isso não impacta o orçamento ou o lucro anual desses caras. Pode ser até dito, como querem vender, que é o maior ressarcimento, o maior processo ganho em casos como esse na história. Pode ser, mas isso significa o quê do ponto de vista da punição dos assassinos? Nada, porque isso não compromete a empresa. Isso gera um passivo, gera um precedente terrível contra nós, porque inocenta a empresa. Ela não pode mais responder pelo crime. Então é inadmissível. Então a resposta para a sua pergunta é isso tudo, meu irmão. É óbvio que o Carrefour se saiu bem na estratégia de defesa que estabeleceu. E eu dou parabéns para você, para o André e para o grupo lá do Rio Grande do Sul, que continua. A nossa posição enquanto UNEAFRO e coletivo enquanto coalizão foi de questionar o processo, de não endossar o processo do judiciário, de denunciar. Nós temos 2 cartas que denunciam o processo e a gente sofreu retaliação por isso, inclusive até perseguição, inclusive, que eu não posso entrar em mérito aqui, porque isso mexe com interesses poderosos, certo? Com gente muito famosa, com gente muito conhecida, mas nós encaramos isso e achamos que o papel que vocês estão cumprindo agora é muito importante, de não deixar isso cair no esquecimento e tentar inclusive, enfim, não sei, aí eu não sou da área do direito, hoje você me perdoe, mas me parece que se há possibilidade de reversão do processo, nós temos que lutar por isso. Perfeito, Douglas. Passo imediatamente a palavra ao André, que além de estar atuando desde a primeira hora
coletivo Cidadania, Antirracismo e Direitos Humanos, pode, além de comentar a tua posição, Douglas, passar os informes de como é que o coletivo de advogados, que hoje tem o apoio declarado da família, né, da família do Beto Freitas, como é que está lidando com essa situação e quais são as novidades, André? Boa noite, Dorival, boa noite, Douglas. Douglas, é um prazer conhecer, viu, camarada? A gente já acompanha aqui seu trabalho, mesmo você sendo mais moderno que eu, mais novo, mas a gente acompanha seu trabalho e faço aqui dando aqui meus parabéns à sua atuação no movimento negro. Deixa eu falar uma coisa, Dorival, eu queria dialogar com o Douglas nesse processo. O Douglas, ele faz uma coisa que é importante, que a gente precisa voltar ao dia 19 de novembro de 2020. Uhum. Todos nós fomos surpreendidos com as cenas terríveis que circularam não só nas redes, mas que depois foram, inclusive, para a televisão, num caso em que não precisou haver qualquer manifestação de qualquer de nós, de qualquer movimento, para que o próprio Carrefour entendesse que aquilo era um caso de racismo. Olha só, ninguém chamou o Beto Freitas, enquanto ele estava sendo espancado, violentamente, de negro safado, de negro vagabundo, de nada disso. Mas era evidente a situação de uma violência marcada pela questão racial. Ao ponto do próprio CEO do Carrefour ir para a televisão dizer que era racismo. Naquele momento, eu sou advogado, Dorival é advogado, eu tenho vários colegas advogados negros que são do movimento e que poderiam simplesmente falar, vamos fazer logo uma ação. Mas qual foi a nossa posição? Primeiro, organizar o movimento negro por uma resposta dada nas ruas. Foi por isso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, no próprio dia 20. Uma semana depois, nós estávamos aqui em Vitória, no Espírito Santo, na verdade, na cidade de Vila Velha, ocupando também um Carrefour e fazendo a manifestação, fechando um shopping durante pelo menos umas 4 horas, fizemos inclusive um jogral que o shopping parou para ouvir. Então, assim, é o caso que, eu não vou dizer que é o pior, porque a gente lida com tantas questões terríveis ligadas ao racismo, é tanta morte institucionalizada, morte pela própria polícia que deveria nos proteger, é tanta situação, a situação no Brasil é tão desgraçadamente terrível para negras e negros, que não se pode dizer que é o pior, mas foi o que ganhou maior visibilidade. E ele deveria ter sido um divisor de águas. Para ser um divisor de águas, o que pensávamos eu, o Dorival, possivelmente o Douglas? Precisamos organizar o movimento negro com as suas diversas organizações políticas para que a gente construa um movimento e a ação judicial, que a gente já sabia que precisava entrar, tinha que ser uma peça desse processo. Aí se entra com uma medida 2 dias depois da morte do Beto Freitas, sem a consulta ao movimento negro, que é plurimo, né? A gente sabe que o movimento negro é plurimo e que a gente tinha ali naquele momento a capacidade, um elemento triste, mas um elemento que podia criar uma primeira unidade do movimento negro para que a gente fizesse, já que as manifestações estavam saindo unificadas, com participação de todas as entidades, a ação poderia ter sido resultado de uma consolidação de uma posição do movimento negro em relação à situação do Beto Freitas, e o Beto Freitas, com a morte dele, em uma situação infeliz, poderia ter significado para o Brasil o que significou a morte do George Floyd nos Estados Unidos. Ou então tantas outras mortes anteriores em que os Estados Unidos se revoltou, que a população negra se revoltou, inclusive, e partiu para a rua contra os violadores. Só que o que aconteceu com a gente? Nós fomos 2 vezes, foram dadas bolas nas nossas costas. Uma delas foi a que o Douglas falou, que foi a criação do comitê. Esse comitê, como estratégia do Carrefour, foi fantástica, mas ele contou com o interesse de pessoas do movimento negro, especialmente pessoas que têm sua vida pública, com repercussão nas redes, né? São influenciadores que emprestaram a sua influência sobre o movimento negro e para além do movimento negro,
para criar a primeira tentativa do Carrefour se safar do processo. O Dorival lembra que logo nos primeiros dias da morte do Beto Freitas, as ações do Carrefour despencaram. Só que esse comitê começou a funcionar no sentido de dizer, não, o Carrefour dará uma resposta, o Carrefour reconhece o fato e dará uma resposta. A segunda foi a ação proposta sem a consulta, né, do movimento negro. E aí, essa ação se resume no final nesse TAC, que eu quero destacar. Nós temos muita coisa para destacar nesse TAC, mas eu vou destacar duas para a gente não perder muito tempo. Um é o item 5.2, que diz que as ações e compromissos firmados no termo não importam em reconhecimento de responsabilidade dos compromissários, quer dizer, do Carrefour, com qualquer dano individual e coletivo, e não importa o reconhecimento da prática de qualquer ato de racismo ou violência que não podem ser interpretadas nesse sentido. Quer dizer, o elemento fundamental do TAC, um TAC que começa com uma ação onde já há reconhecimento prévio da intenção racista naquela morte, ele tem um termo, um item, 5.2, Douglas, que isenta o Carrefour de responsabilidade. Absurdo. Isenta. Depois, no item 5.3, pega aí, hein, camarada? Fala assim, a celebração desse termo de ajustamento de conduta poderá ser divulgada ao mercado nos termos da instrução CVM 358/2002. Ele pode divulgar ao mercado que ele está sendo isento de responsabilidade, porque se as ações deles estavam caindo, agora eles querem fazer propaganda para dizer, nós não somos racistas, não. Ó, a entidade disse aqui, o Ministério Público, a Defensoria disseram que nós não somos racistas. Quer dizer, dizendo para o mercado que as ações iriam parar de cair, para reestabelecer a confiança do mercado no Carrefour. Está ali, são os dois itens, 5.2 e 5.3. Tem mais coisa triste ali. Tem um que eu vou citar aqui de cabeça, porque eu não achei aqui no termo rapidamente, não olhada, mas a gente pode olhar depois. Diz, inclusive, que o Carrefour está liberado para entrar com as ações de indenização contra quem paralisou as atividades do Carrefour. Nós que fomos lá fazer manifestações, o termo libera para que o Carrefour nos processe e peça perdas e danos e lucros cessantes. O ato violento deles é aliviado, é desconstituída a responsabilidade do Carrefour, e o Carrefour ainda manifesta que poderá processar quem ocupou as lojas naqueles dias. Bem, aí o que acontece, Douglas? Porque esse é um diálogo com o que você falou aí, que o Dorival já sabe disso. Quando o Carrefour não é responsabilizado, quando o termo retira a responsabilidade jurídica do Carrefour, não reconhece a responsabilidade do Carrefour pelos danos causados ao Beto, a morte, dano moral causado à família, e o dano coletivo, né, o dano moral coletivo a todos nós, negros e negras do Brasil, o que ele está pagando não é uma indenização, camarada. Vira uma doação para as entidades que receberem os valores. E essa doação pode ser colocada lá no imposto de renda como motivo para restituição de até 2% do lucro líquido. A gente fez uma conta rápida, Douglas, da última vez que a gente discutiu esse tema. Em 2 anos, o lucro líquido do Carrefour é de cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Em 2 anos, o valor que foi negociado, que foi 115 milhões de reais, é descontado integralmente no imposto de renda se ele utilizar essa via. Isso está previsto na lei. A lei autoriza o Carrefour, fazendo doação para entidades que prestam serviço de interesse público, ela poder descontar da base de incidência do imposto de renda até 2%. E 2%, com o tamanho do lucro do Carrefour, dá 58 milhões por ano. Então, em 2 anos, ela limpa a barra dela. Só para você entender a gravidade do que está acontecendo. Se criou uma forma de lavar a imagem do Carrefour, recebendo um dinheiro que não será nem o Carrefour que pagará. Quem pagará somos nós, com a isenção do imposto de renda. É um absurdo. Exatamente. Olha, essa situação que está mobilizando todos nós, né? Eu faço questão aqui, viu, Douglas e André,
Acho que é fundamental que a gente não pode mais esconder certas questões, né? Sob pena de nós repetirmos em pleno século XXI, né, aquilo que a história registra, né? A figura daqueles que nos vendiam, nos caçavam, entendeu? Os capitães do mato, que são conhecidos da história, né? Então, é o seguinte, eu não quero que a nossa colocação aqui seja vista além do que ela é, né? É fundamental que a gente dê nome. As pessoas precisam assumir responsabilidade pelo que fazem quando agem em nome de uma causa, né? Então, muito bem situado aqui pelo Douglas e pelo André, que isto fez parte de uma estratégia da empresa para recuperar os danos à imagem provocados pelo aquele assassinato brutal. Lembro aqui que, Douglas e André, o Carrefour perdeu, nos 3 primeiros dias após o assassinato, o equivalente a 2,2 bilhões nas suas ações. 6,2% das ações na Bolsa de Valores de São Paulo e 2% nas ações na Bolsa de Valores de Paris. 2,2 bilhões foi a perda que eles tiveram. Eles imediatamente, conforme você bem mencionou, se adiantaram, né? Se adiantaram, criaram este comitê, e é importante que as pessoas saibam quem são os membros desse comitê, né? Então, eu quero aqui, são públicos, isso é público. Esse comitê criado pelo Carrefour é formado, né, pelas pessoas seguintes: Raquel Maia, Adriana Barbosa, Celso Ataíde, Silvio Almeida, Ana Carla da Silva Pereira, Mariana Ferreira dos Santos, Maurício Pestana, Renato Meirelles e Ricardo Salles. São esses os membros do comitê do Carrefour, criado logo após o assassinato do Beto Freitas, naquele episódio horrível que todos nós fomos obrigados a assistir, né, de violência, de truculência, aquele homicídio. Foram essas pessoas. Essas pessoas precisam assumir as responsabilidades pelos que fazem, né? Não é possível que a gente continue omitindo quem são. Essas pessoas precisam vir a público e assumir o que fizeram e o que fazem. No primeiro dia útil após o assassinato, a Educafro e o Centro Santo Dias, na pessoa do senhor Frei Davi, Raimundo dos Santos, que todos conhecemos, e do senhor Luciano Caparrós, né, presidente do Centro Santo Dias, protocolaram a ação civil pública, né, pedindo 100 milhões de reais. Antes da Defensoria Pública, que só viria a protocolar uma ação civil pública pedindo 200 milhões, 2 dias depois. Sem qualquer contato com a família. Deixo claro o seguinte, olha, o protocolo dessa ação civil pública, na segunda-feira, o Beto foi assassinado no dia 19, foi uma quinta-feira, dia 20 é feriado, o ponto facultativo em Porto Alegre, dia 21, sábado, dia 22, domingo, pois bem, no dia 23, segunda-feira, primeiro dia útil, essa ação foi protocolada no Fórum de Porto Alegre. E está claríssimo hoje que isso tudo fazia parte de uma mesma estratégia. Qual era a estratégia? De um lado, né, ter aí a cooptação, né, clara, explícita, de celebridades ou subcelebridades do movimento negro, para reduzir os danos à imagem. De outro lado, criar um instrumento via judiciário para envolver o judiciário. Nós sabemos que o sistema de justiça do nosso país é um sistema que está cumpliciado com o capital, é um sistema que defende o capital, né? E isso foi feito, houve o acionamento do judiciário, né? E, em seguida, uma negociação que, conforme bem revela aqui os advogados da família, a família foi excluída dessa negociação, tá? Foi excluída e essa negociação resultou no acordo assinado, este triste acordo assinado no dia 11 de junho, né, deste ano, em que, como bem lhe lembrou o André, a empresa é excluída
da responsabilidade pelo crime, é excluída da responsabilidade. Mas o pior viria no dia 4 de novembro, agora, mês da consciência negra, quando a empresa Vector, a empresa de segurança, tá? A empresa para a qual trabalhavam os seguranças, foi também beneficiada com um termo de ajustamento de conduta assinado pela Defensoria do Rio Grande do Sul e pela Educafro e Centro Santo Dias. Pasmem aqueles que nos acompanham. A empresa de segurança também é excluída de responsabilidade, né? Promete pagar R$1.800.000 em bolsas de estudo e, pasmem mais uma vez, em cestas básicas. Meus irmãos, o assassinato de um homem transformado em cesta básica. Como é isso? Douglas, o entrevistado é você, o comentarista é o André, mas eu não poderia deixar de passar essas informações. Queria saber de você, Douglas, como é que, num movimento que é plural e que tem muitas posições, né, como é que você vê que isso possa ser, no mínimo, como nós já estamos fazendo, denunciado e barrado, né? As coisas ainda... O jogo não terminou, porque daqui a pouco eu quero que o André fale sobre as ações que estão tramitando em Porto Alegre, né, do coletivo que nós representamos. Como é que você acha que no movimento social, Douglas, isso pode ser enfrentado e barrado? Olha, Dorival, eu acredito que o tempo é orixá, sabe? O tempo é orixá. E eu acredito também que as pessoas, todas elas, em algum momento, elas são obrigadas a assumir responsabilidades pelo que fazem, mesmo sem querer assumir, mesmo sem procurar, né? O tempo resolve muita coisa. À medida em que vocês voltaram a mexer com esse assunto, isso voltou a ser notícia, eu falo isso também especialmente a partir dos últimos 2 textos, Dorival, que você publica, que eu repercuti muito na nossa rede inteira, no país inteiro, porque eu quero, inclusive, me comprometer com vocês dois aqui, André e Dorival, que a gente possa repetir essa nossa conversa numa preparação ainda um pouco melhor, com mais tempo de divulgar, acionando outros canais. Sabe por quê, Dorival? As pessoas precisam saber esses detalhes que estão dizendo aqui. É muito grave. É muito grave. Quando o André... André, essas informações que você coloca aqui, elas não são públicas. A gente não massificou a informação de que há itens no TAC que tem esse resultado, que tem essa missão, que tem essa função que você anunciou aqui. Os 2 textos que Dorival escreveu agora há pouco circularam muito no nosso meio. E as pessoas estão surpresas, porque elas sabem que foi uma sacanagem, sabem de maneira geral que foi uma estratégia, sabem de maneira geral que teve uma outra organização que se aproveitou dessa estratégia para conseguir recursos, mas não tem detalhes. Sabe? A informação que a grande mídia divulgou é de que a família recebeu recursos como indenizatórios. Não tem, por exemplo, nem no nosso campo do movimento negro, a informação de que tem um novo grupo de advogados acompanhando, de que tem endosso da família. Isso precisa ser divulgado. Eu quero me comprometer com vocês aqui, a gente repetir essa conversa e fazer uma ampla divulgação, sabe? Porque essas pessoas têm que corar de vergonha. E veja, Dorival, repare que eu não estou repetindo nomes, eu não vou fazer isso. No interior da coalizão, nós tivemos um posicionamento, a organização que se vinculou a isso formalmente foi retirada da coalizão, foi uma resposta nossa a esse posicionamento que para nós é lamentável, para usar uma palavra suave aqui, você entendeu? Nós enquanto grupo, enquanto Aliança Nacional, nós respeitamos a autonomia de cada grupo. Os grupos são autônomos, fazem o que acham que devem fazer. Né? Nós não somos uma entidade, nós somos um guarda-chuva, então os grupos têm muita autonomia. Nesse caso específico, devido à gravidade, o consenso foi, olha, não dá para permanecer, porque teve uma posição que foi amplamente discutida internamente, que o nosso posicionamento era o contrário a esse.
E aí a saída foi a retirada do grupo em específico do colegiado, né? Da Aliança Nacional. Uhum. Essa é uma informação, Douglas, me permite, essa é uma informação que nós não tínhamos e que também pouca gente sabe, viu? Informação importante. Informação importante que você está passando. A gente manteve isso no âmbito da nossa aliança, entende? Perfeito. Mas foi uma retirada, porque é muito grave. E a gente não. Veja, Dorival, todos, assim como disse o André aqui, a nossa posição enquanto movimento foi: vamos organizar a reação do movimento. E vamos acompanhar o processo na justiça. E vamos pressionar enquanto movimento. Nossa primeira postura foi: procuremos a família. Nossos grupos ligados à coalizão, André, no Rio Grande do Sul, procuraram a família. Em algum momento, o que chegou para nós foi a família dizendo assim, ó, não queremos relação com o movimento negro, que querem vender o nosso familiar ainda quente na mesa. Porque a primeira reação da família foi de achar um absurdo que um dito movimento negro entrasse na justiça pedindo indenização sem conversar com ela. A nossa postura foi: calma, não, quem está fazendo isso não fala em nome do todo do movimento negro, não fala em nosso nome, por exemplo. E daí, Dorival, a nossa carta pública, muito rápida, em seguida a isso, inclusive para mostrar para a família que o movimento negro brasileiro é diverso e tem posições diferentes, e que nós não iríamos nos misturar àquela posição. E existia, como membro da aliança, grupos e que a gente tinha que se diferenciar, porque a gente não vai se misturar com os porcos nesse lamaçal. Não vamos. Tanto que a nossa posição foi pública. Estou dizendo isso porque o trabalho que vocês estão fazendo é importante nesse momento. Nós temos que tornar isso público. Nós temos que visibilizar essas nuances. Estão entendendo? Perfeito. E eu quero estou à disposição para isso. Legal, Douglas. Muito bom. André, como é que está a luta no âmbito do judiciário para reverter isso que o Douglas muito bem classifica como um lamaçal, né? E que é preciso que nós nos distingamos disso, e pessoas como o Douglas e outros combatentes aí têm tido uma posição coerente, né, em não se misturar com este quadro tenebroso que nós estamos assistindo. Dorival e Douglas, o que a gente fez? Quem está nos assistindo aí, né? Quem for nos assistir também. O que a gente fez? No primeiro momento, a gente abriu a discussão do que fazer, porque a gente achou a leitura desse termo, ele não bateu, eu acho que o Dorival lembra isso, ele não caiu no primeiro momento. A gente ainda teve que digerir ele durante algum tempo, e numa reunião nossa do coletivo, enquanto o pessoal estava discutindo, eu começou a vir para mim qual era o esquema que estava por trás do termo. Então, assim, o termo montou, viu, Douglas, uma lavanderia. A gente falou de lama, vamos falar do outro lado, é uma lavanderia. Eles limpam a barra do racista. O termo é uma forma, porque a engenharia é contábil. Eles descobriram que se faz o acordo sem o reconhecimento da culpa, o dinheiro que é entregue se caracteriza como doação, e sendo doação para entidades que prestam serviço de interesse público, pode ser abatido do imposto de renda. Então, eles sacaram o seguinte: olha, a empresa precisa limpar a barra dela e nós podemos ganhar dinheiro com isso. Foi esse o cálculo. Quando aquilo apareceu ali na minha cara, eu até falei na reunião: gente, olha só o que está acontecendo. E aí a gente pegou, eu estou com a lei aqui, né? Eu peguei o dispositivo de lei para a gente não ficar falando sem a base, né? Isso está na lei, está no artigo 13 da lei 9.249 de 1995, que é a lei que trata de imposto de renda da pessoa jurídica, né? Que são as empresas, né? Então, é uma possibilidade dessa isenção. Então, os caras entenderam, criaram uma engenharia contábil e fizeram isso. O que a gente começou a fazer? Falou o seguinte: ó, não pode. E não pode não é só porque a gente não quer, não, é porque a lei também diz que não pode. E aí, o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, artigo 13 também, mas não são os mesmos dispositivos, da Lei da Ação Civil Pública, ela diz que, no caso de violência racista, de ações civis públicas movidas com base em situação de violência racial, o dinheiro
seja da condenação, seja do acordo, quer dizer, seja da condenação, da sentença do juiz, seja do TAC, tem que ir para um fundo que vai ser gerido pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial, seja ele Conselho Nacional, Estadual ou Municipal, dependendo do âmbito da violação. Então, o que a gente olhou e viu? Assim, ó, esse acordo ele é ilegal. Ele é ilegal porque ele não determina que o dinheiro vá para o fundo. Ele já delibera que o dinheiro vai ser entregue para bolsas, para ação tal, para ação qual. Então, dessa forma, eu acho que o Douglas até caiu, se ele estiver nos ouvindo aí, depois a gente repete, né, se ele não estiver nos ouvindo. Dessa forma, o que a gente pensou? Fazer a ação ou a medida ainda dentro do processo, o processo não tinha ainda transitado julgado, como ainda não transitou, fazer a impugnação do termo dentro do processo e, eventualmente, havendo o trânsito julgado, fazer a ação anulatória do termo, porque o termo tem uma ilegalidade patente, que é permitir que o próprio Carrefour direcione para que ações serão direcionadas as verbas que ele está impondo. Porque ele, além de descontar o dinheiro no imposto de renda, ele ainda diz aonde que vai gastar o dinheiro. Você imagina, permitir a empresa responsável pela morte do Beto Freitas que utilize do dinheiro que ela, em tese, estaria pagando como indenização, mas não é uma indenização, porque não tem o reconhecimento da culpa, ela vai pegar o dinheiro e vai transferir para as ações que ela entender, do jeito que ela entender que é interessante. Então, a gente entrou com a medida para impedir que esse acordo se consolide, impugnamos o acordo e estamos na disposição para entrar com a ação de anulação, se for o caso. E, paralelamente, constituímos o coletivo de advogados, que agora ganha a legitimidade da família, então a gente está querendo criar um Instituto Beto Freitas para combate ao racismo. A gente pegou esse grupo de advogados e ingressou nas ações em que já haviam, em que os mesmos autores da ação contra o Carrefour haviam proposto no caso do açaí, no caso do homem negro que teve que se despir. Nós entramos lá e aí a gente colocou as condições para a ação, inclusive reafirmando o artigo 13, parágrafo 2º da Lei da Ação Civil Pública, que não permite que a empresa destine para onde ela quiser a verba da indenização, mesmo que seja via acordo. E entramos agora com a ação da Zara, que é outro absurdo, para além da situação específica da delegada, da mulher negra delegada que foi ofendida lá, que foi discriminada, a Zara tem um código racista e a gente acabou de entrar com essa ação. Só que a gente não é, Douglas, é importante isso, a gente não é tão rápido para entrar com ações quanto o outro grupo, porque a gente tem que pensar a ação tem que ser pensada judicialmente, estrategicamente, o Dorival sabe disso. O modelo que a gente criou da ação para ter o mínimo de problemas possível, ele custou aí pelo menos 3 semanas para se constituir uma ação, porque é isso. Não é propor qualquer coisa para fazer um acordo, é uma ação que, na nossa perspectiva, ela pode e deve chegar ao STF, se for necessário, para que essa discussão ganhe foro no judiciário mais alto possível. Porque a gente não quer ter que todo dia ter que entrar com uma ação para ficar esperando os honorários depois, né? Não é essa a nossa perspectiva. Então, a gente está constituindo esse instituto, né, com apoio da família, que autorizou a gente usar o nome do Beto para a constituição desse instituto, que vai ter a participação da família, mas a gente quer que esse instituto seja um instituto que dialogue com o movimento negro. Então, as ações têm que ser discutidas. Se a gente conseguir estruturar isso, e você tem uma importância grande nisso, Douglas, a gente conseguir pegar as entidades para dar publicidade a isso, ajudar a dar publicidade, para que o conselho desse instituto tenha a participação ativa do movimento negro, para que as medidas sejam primeiro pensadas politicamente e depois elas virem medidas judiciais. Então, é isso que a gente tem feito agora, e estamos felizes que nessa Semana da Consciência Negra, tanta coisa boa aconteceu nesse processo que foi a chegada da família para junto dessa ação. É isso, Dorival. Ô, André, perfeito. Pois não, Douglas. Claro, querido. Dizer o seguinte, eu quero dizer aqui de público que a UNEAFRO, assim, enquanto UNEAFRO, eu só posso falar em nome da UNEAFRO aqui, eu gostaria que vocês vissem a gente como parceiro nessa ação relacionada ao caso do Beto.
Perfeito. Para nós é inadmissível, a nossa posição é muito explícita em relação a isso. Não tem mediação com quem mata a gente. Não tem mediação. Aliás, o tema da marcha aqui em São Paulo foi esse. Não tem mediação com quem nos mata. Acho que é pedagógico, a gente tem que dar exemplo, você está entendendo? E a gente não conseguiu dar consequência ao acompanhamento do processo lá. Eu fico muito satisfeito, feliz pelo trabalho que vocês estão fazendo, de ter encontrado essas brechas. Quero entender, e enquanto o Neafro nós queremos apoiar, viu, Dorival? Já tinha falado isso para você. Perfeito. E daqui para frente a gente tenta trocar mais. Eu vou ver aqui quem da nossa galera pode acompanhar vocês, advogados nossos, para se somar a esse exercício. Então a gente se soma a esse exercício. E à medida em que a gente se somar a isso e ter mais domínio do momento, né, do processo, aí a gente pode levar isso para a rede, sabe? Eu acho que vai ser muito, muito... Assim, as pessoas vão ficar chocadas com esse nível de detalhamento, sabe? Eu estou num lugar ruim aqui, eu não posso continuar muito tempo, Dorival, mas eu queria me comprometer com isso porque é muito grave, cara. E eu queria também eu queria também propor que a gente escrevesse um texto juntos sobre isso. Perfeito. Assim, sabe talvez uma síntese do que a gente conversou aqui, Dorival e André? Sim, perfeito. Eu gostei, né, quando você formulou, a gente voltar ao dia 19, fazer um resgate disso, do processo como um todo, para trazer para esse momento, para ficar como um documento público também. Isso seria muito legal. Eu toparia fazer junto, se vocês acharem importante. Não, importantíssimo, Douglas. E desde já também nos comprometemos a trabalhar junto, porque na colocação do André isso está claro, e a nossa, de todos nós do coletivo, nós queremos, né, que o instrumento da ação civil pública não seja objeto de mercenarização. Não podemos aceitar que a morte de pessoas, a desgraça, sabe, a tragédia que se abateu sobre essa família seja utilizada desta forma, como está sendo. Né? Me permite uma parte. Pois não. O argumento que eu prefiro é o seguinte, se você me permitir. É óbvio que a gente não quer mercenização, mas eu acho o seguinte, nós precisamos usar o judiciário e construir precedentes a nosso favor. É claro. Em que medida ações judiciais e precedentes podem se somar à estratégia histórica de enfrentamento ao genocídio do movimento negro? E não contar. O que me revolta? É que esse precedente ele é contra a estratégia histórica do movimento, porra. Exatamente. A nosso favor. Porque exatamente, eu vou passar, você vai passar, o André vai passar. E o que vai ficar pro movimento? Eles vendem que essa foi a maior indenização e ela não é sequer uma indenização. Pois é, então nós temos que desconstruir essa narrativa. Exatamente. Exatamente. É um absurdo. Exatamente. E outra coisa, Douglas e André, outra coisa. Por essa razão, Douglas, é que nós, no dia 30 de setembro, protocolamos uma ação na 16ª Vara Civil de Porto Alegre, pleiteando a nossa participação no processo, no polo ativo do processo, como litisconsorte facultativo, tá? E nesta ação nós pedimos o seguinte: primeiro, que não se exclua a responsabilidade do Carrefour pelo crime, primeira coisa. Segundo, que o dinheiro seja encaminhado aos fundos públicos, aos fundos de promoção da igualdade racial, conforme é explícito o parágrafo 2º do artigo 13º da Lei 7347/85, que é a Lei da Ação Civil Pública. Né? Terceiro, nessa ação, né, que está tramitando, e esperamos que o juiz da 16ª Vara Civil despache por esses dias, admitindo a nossa presença no processo, né? Nessa ação, nós levantamos que essa estratégia é um ato simulado do Carrefour, né, com as entidades que patrocinam essa estratégia, tá, para fazer com que aquilo que foi o objeto da ação, que foi o ato racista, o ato que resultou na morte desse homem, né, de repente aparece como nem sendo racismo e nem o violador ou os violadores têm responsabilidade. Quer dizer, é um escândalo, é um escárnio, uma bofetada isso, não é? E mais, viu, Douglas? E mais. Depois da ação e deste acordo imoral, indecente, indecoroso que foi feito nas nossas costas,
né? Se entrou com a mesma estratégia contra a XP em Porto Alegre, pedindo 10 milhões. Tá? Aliás, dia 28 agora, tem audiência, André deve estar sabendo, tem audiência em Porto Alegre do caso XP, em que este grupo pede 10 milhões. Entrou-se no caso do atacarejo, em que aqueles 2 jovens negros, né, foram assassinados porque acusados de furtar 1 quilo de carne, foram entregues a traficantes e foram assassinados, tá? Entrou-se com ação lá pedindo 100 milhões, depois entrou-se em Limeira, no caso do Luiz Carlos, que é obrigado a tirar a calça para provar que não estava furtando no açaí, pedindo 100 milhões, e agora, mais recentemente, no caso da delegada, no caso da Zara, né? E depois, posteriormente, a própria polícia revelaria, como bem lembrou o André aqui, né, que, na verdade, a Zara, que é reincidente também, né, tinha um código para filtrar e para avisar os funcionários quando entrassem negros e pobres na loja. É a polícia do Ceará que diz isso. Pois bem, se pediu 100 milhões também neste caso. Qual é a motivação desse coletivo que nós constituímos com o André, com os demais colegas, inclusive os 2 advogados, Hamilton Ribeiro, Carlos Barata e o Onir Araújo, do Rio Grande do Sul, os 2 primeiros advogados da família? Nós vamos atuar nessas ações, primeiro, para garantir o cumprimento da lei. A lei diz que é para fundo público, não é para gestão privada. Só para você ter uma ideia, Douglas, desses 115 milhões, 2 milhões são para as empresas gigantes do mercado de auditoria. 2 milhões. Tá? Outra coisa, o Carrefour, na véspera da assinatura deste acordo, no dia 11 de junho, tá? Que, aliás, de forma muito sintomática, foi assinado na calada da noite, de verdade, 23 horas e 30 minutos. Esse acordo foi assinado. De uma sexta-feira, dia 11 de junho. Tá? Na véspera, o Carrefour divulgou um comunicado aos seus acionistas, dizendo que iria aplicar 120 milhões no acordo. Até hoje não se sabe, ninguém explicou para onde foram parar os 5 milhões, porque o acordo foi assinado na base de 115. Outra coisa importante, que é importante que as pessoas que nos acompanham saibam, né? Nós somos advogados, eu e o André, e os colegas que fazem parte do coletivo. Então, nós não queremos discutir aqui honorários. Mas o fato é o seguinte, Douglas, é bom você ficar sabendo disso e os colegas, os companheiros que acompanham, né? O juiz de Porto Alegre homologou preliminarmente o acordo, determinando 3,4,5 milhões de honorários para os advogados das 2 entidades, Educafro e Centro Santo Dias. A família, tá, no total, a viúva recebeu, segundo informações, porque são informações que são guardadas por cláusulas de confidencialidade, menos de 2 milhões, a viúva. Então, a família não entende, tá? Que mecanismo é esse? Mas, pasme, meu amigo, pasme, os advogados dessas 2 entidades não aceitaram 3,4,5 milhões. Eles entraram com recurso pedindo 23 milhões, ou seja, 20% do acordo, 115 milhões. Foi baseado neste recurso, né, o embargos de declaração, que o processo não transitou em julgado, ou seja, foi isso que permitiu a que nós, do coletivo, ingressássemos com um pedido ao juiz para participar desse processo, tá? E o nosso pedido é: o Carrefour não pode se beneficiar de mecanismos de renúncia fiscal. Para isso, ele tem que ser responsabilizado pelo crime que ele cometeu, que foi assumido na época, tá? Então, essas são informações que as pessoas não sabem, e eu acho muito boa a disposição, Douglas, da gente fazer uma outra com maior divulgação e escrever um texto com estes fatos, a partir desta recuperação na linha do tempo do que está acontecendo. Dorival e André, em alguma medida está havendo execução já disso aí? Por exemplo, os recursos estão circulando,
Já está havendo execução disso na prática ou ainda não? Desse valor, não, Douglas. E aí é interessante, porque a Educafro foi à justiça dizer que o Carrefour não cumpriu as datas previstas no termo. Isso é um a mais. Quando a Educafro foi reclamar, e os Santo Dias foram reclamar que o termo não foi cumprido, o Carrefour disse assim, nananina não. Está escrito no termo que vocês não vão fiscalizar. Quem vai fiscalizar é o Ministério Público Federal. Vocês não têm possibilidade de reclamar disso. Entendeu? Talvez tenha ficado difícil fazer exatamente o cumprimento dessa engenharia fiscal, porque eles vão precisar descontar outras doações que já fizeram, inclusive as doações que fizeram para o comitê, que se Dorival não me faz aí lembrar, acho que eram 40 milhões de reais. 40 milhões. Doados 40 milhões. Comitê. O comitê aconteceu? Aconteceu e foi prévio. 40 milhões foram para o comitê e não tem a ver com 115. Então, a dificuldade de encaixar o dinheiro... teve alguma publicidade. A gente chegou a ver publicidade sobre isso. Então, a dificuldade de encaixar os 40 milhões com mais os 115 ou mais 56 milhões para depois jogar para o outro ano deve estar demorando para fazer essa engenharia fiscal. E aí eles não fizeram pagamento, já estão atrasados. O Ministério Público Federal, até onde se sabe, a gente não sabe que tenha pedido a aplicação das multas que estão previstas no próprio termo. Mas quando as entidades do movimento negro que entraram com a ação foram cobrar a execução, o Carrefour disse, nananina, não. Vocês abriram mão da execução, de fiscalizar a execução. O Ministério Público Federal é que vai fazer. Olha só que gravidade, que erro, para além de tudo que está de errado nesse termo do que a gente falou, mas que erro, que é você tirar a própria possibilidade do movimento negro fiscalizar a aplicação de um termo que, além de tudo, retira responsabilidade da empresa. Perfeito. Companheiros, André e Douglas, nós tínhamos combinado 1 hora, nós estamos já caminhando para o final, né? Mas acho que a audiência está muito boa, o pessoal está acompanhando, porque é uma coisa que o Douglas falou aqui. As pessoas não sabem disso, Douglas. Realmente as pessoas não sabem o que está acontecendo. Exato. Não sabem desses fatos gravíssimos, né? Nós estamos à expectativa de sermos admitidos no processo coletivo, né, e rendo aqui homenagem a todos os colegas advogados, a começar pelos colegas advogados da família, né, Carlos Barata e Hamilton Ribeiro, né, que estão conosco, e essa semana, como lembrou o André, a família assinou uma declaração pública, né, corroborando, fazendo a defesa da nossa atividade, da nossa ação, para que a lei da ação civil pública seja cumprida e não distorcida como vem sendo. E o Estatuto da Igualdade Racial, Douglas, porque esses 2 artigos incluídos na lei da ação civil pública, né, o artigo 1º, o parágrafo 1º, aliás, e o parágrafo 2º do artigo 13º, foram incluídos, Douglas, pelo Estatuto da Igualdade Racial. Lembra a nossa luta em São Paulo para a aprovação do Estatuto, Douglas? 100 mil assinaturas que nós levamos. Oi? Estou dizendo que foi muita... Pegamos muita assinatura embaixo de chuva aqui, cara. Exatamente. 100 mil assinaturas, uma delegação de São Paulo, o Douglas e os companheiros, né, da Uniafro, né, e várias entidades do Movimento Negro de São Paulo. Ficamos durante meses levantando assinatura, levantamos 100 mil assinaturas e entregamos numa histórica audiência no Senado, ao senador Paim, né, numa situação de conflito, inclusive, Douglas certamente lembra, né, entregamos as assinaturas. Depois, se o Estatuto não saiu como nós pretendíamos, nós queríamos mais, né, mas o fato é que algumas pequenas conquistas, como o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 13º da Lei da Ação Civil Pública, são conquistas daquela luta, Douglas, que estão sendo rasgadas agora, quer dizer, ignoradas. Quer dizer, o Estatuto diz, o Estatuto e a Lei da Ação Civil Pública diz, dinheiro referente a acordo ou indenização em que a questão racial, a questão da discriminação racial está presente,
tem que ir para fundo público e sob definição dos Conselhos Nacional de Promoção da Igualdade Racial ou conselhos estaduais ou municipais, de acordo com a repercussão do caso. O que eles estão fazendo é a gestão privada disso. Quer dizer, então, desses 115 milhões, 68 milhões, meu amigo, bolsas de estudo. Quem é que distribui essas bolsas? Uma bancada de 7 pessoas composta pela Educafro, Centro Santo Dias e Carrefour. Né? E Carrefour. Vejam vocês. Né? 2 milhões... Bolsa de estudo, Dorival, vão para entidades privadas. Né? Vão para entidades privadas. Vão para entidades privadas escolhidas a dedo. Né? É grande escolhido. Exatamente. É uma farra, sabe? É uma verdadeira farra de gestão de dinheiro que deveria ser canalizado para fundos públicos, conforme diz a lei, que hoje está sendo gerido. Na verdade, Douglas, se trata de uma estratégia de enriquecimento e de empoderamento político e econômico desses grupos. Essa é a grande verdade. Né? Essa é a questão. E sob o nosso nome, sem a nossa autorização, sem a procuração e sem a nossa concordância. Por essa razão. Você sabe que se a estratégia colocasse no banco dos réus e penalizasse de fato a empresa e os racistas, eu teria flexibilidade em dialogar ou discutir possíveis bônus para organizações negras. O que me pega, Dorival, é que isso é a isenção da responsabilidade das empresas. Exatamente. Eu não veria, e eu acho que o patrimônio privado dos super ricos pode e deve empoderar organizações negras. Eu não tenho claro. O problema é que a estratégia é deles, não é nossa. E beneficia eles e não a gente. Mas me perdoe, Douglas, quando vai para o fundo sob direção do Conselho, é para as entidades negras. Só que é de forma pública, não é, claro, não é decisão deles. Claro. Entendeu? Com fiscalização pública. Você imagina, camarada, 2 milhões de reais vão para uma fiscalização privada, que é uma auditoria, para dizer, não, o dinheiro está sendo bem gasto. Quando se tivesse no fundo público, seríamos nós que teríamos fiscalizando, entendeu? Claro. Porque se está no fundo público, é nosso. Claro. Agora, se sai do caixa do Carrefour para uma entidade negra, e ele depois pega esse valor e fala assim, ó, como eu doei para essa entidade, eu vou descontar do imposto. A entidade está sob controle deles. Lógico. Claro. Isso. Claro. Eles vão colocar... Pois é, primeiro eles já definiram para que serve. Segundo, eles colocariam, por exemplo, na Constituição do Escritório Nacional de Enfrentamento do Racismo? Não, eles querem dar bolsa de estudo. Que não tem nada contra a bolsa de estudo, eu acho maravilhoso. Queria que a gente tivesse, na verdade, esse dinheiro colocado em universidades públicas, com acesso público, mas na impossibilidade poderia ser bolsa de estudo, mas não pode ser uma decisão do Carrefour. Alguém tem que apresentar um projeto de bolsa de estudo para esse fundo, ser avaliado pelo Conselho de Igualdade Racial, né, de promoção da igualdade racial, e dizer, não, esse projeto é bom, está aqui. Porque eu também quero lá apresentar... Edital público, né, Gival? Sim. Edital público. Através de editais públicos, claro. Lógico. Editais públicos. Lógico. Exatamente. Não dá. Exatamente. Companheiros, olha, nós estamos caminhando para o final. Douglas, a tua colocação aqui, a gente recebe com muita alegria e não podia esperar de um companheiro como você outra posição, viu? Vamos trabalhar juntos, não só para escrever, eu sei que o André tem uma posição idêntica à nossa, vamos trabalhar juntos, não só para escrever um texto conjunto, recuperando na linha do tempo para informar as pessoas do que está acontecendo, mas realizar uma outra entrevista, uma outra live, tá? Que com ampla divulgação. Eu aproveito, Douglas, a oportunidade para dizer da minha satisfação, né, pelo fato de você, liderança jovem que você tem 42 anos, né, a gente que já está mais rodado, já está mais vivido, mas você é uma esperança para milhões de pessoas, de companheiros aí, que querem um Brasil sem racismo, sem esta situação que nós vivemos, sem exploração de raça nem de classe, né? E fiquei muito feliz, viu, Douglas? Quero aqui dar um depoimento
fiquei muito feliz vendo o Wagner Moura, né, no Roda Viva, dizer que você teve uma participação importante na produção do filme Marighella. Aliás, aproveito para convidar todo mundo para encher os cinemas, né, e recuperar a história, né, e conhecer a história desse herói do povo brasileiro, né, o combatente revolucionário Carlos Marighella, né? Vamos para o final. Eu quero pedir ao André, né, que faça as considerações finais, né, agradecer mais uma vez o André, a presença, e em seguida o Douglas encerra a sua participação no nosso programa. Ô, Dorival, só agradecer, né, em especial a presença do Douglas, a sua e a dos nossos colegas que não estão aqui conosco, né? O Rubão, que a gente não citou, mas a entidade Sou Eu, que é a que nos emprestou a legitimidade dela para entrar com as ações civis públicas junto com os advogados pela democracia, né? Então, assim, agradecer ao Oni, agradecer ao Cláudio Latorraca, um batalhador que tem nos ajudado no acompanhamento, na confecção e acompanhamento dessas ações. Você já fez a referência aos outros todos e dizer que a gente conseguimos uma vitória importante nessa Semana da Igualdade Racial, que vai nos abrir muito mais lutas, né? Porque as nossas vitórias são sempre assim, a gente ganha e vem um monte de luta, não dá para parar, né? Mas a gente tem que se felicitar com as pequenas vitórias, né? Com as vitórias momentâneas, que são muito importantes, e dizer que a adesão do Douglas é mais uma vitória nessa semana, porque já prevê que nós vamos ter muita luta para frente junto com mais novos camaradas importantes nesse processo. Tá? Um abraço a todas e todos. Muito obrigado, André. Obrigado pelas palavras. E, Douglas, é contigo, meu companheiro, agradecendo desde já a sua aceitação do nosso convite e dizendo para você que estamos à sua disposição. Dorival, a gente tem conversado aí, né, em off sobre esse caso nas últimas semanas. Você sabe da minha posição. Perfeito. Eu não sou uma pessoa que anda sozinho, então as minhas posições são construídas dentro do movimento, dentro da UNEAFRO, a princípio, que é a minha organização, e os outros passos para construir também na rede nacional são sempre muito dialogados. Então, eu quero repetir aqui que a minha participação aqui se dá em nome da UNEAFRO. Estou com a camisa da coalizão aqui, que estou vindo do protesto, mas no âmbito da UNEAFRO, a gente já tem essa questão fechada e é um prazer conhecer você, viu, André? Ouvir você falar e o domínio que você tem do tema. Cara, vamos fazer muito barulho com isso aí, porque, além de tudo, Dorival, é nossa tarefa política, histórica. Nós não podemos deixar passar batido isso, porque nós vamos ser chamados à responsabilidade, certo? Nós não podemos, diante desses fatos explícitos, não se posicionar e não trabalhar para corrigir. Senão eu vou ser cobrado por isso, nem na minha organização, no futuro. Então eu me coloco à disposição, agradeço muito. Vamos continuar trabalhando junto. Um grande abraço. Combinado. Perfeito. Douglas, eu quero lembrar aqui que desde 2009, no caso Januário, né, que eu, como advogado, estive coordenando todo o processo, já tivemos naquela ocasião a solidariedade do Douglas, viu, André? No caso Januário. Né? 2009. E nós achávamos que nunca uma situação como aquela se repetiria. Né? Pois bem, se repetiu pior em 2020 com o assassinato de um homem negro, né? na mesma empresa. Quero aqui, André, lembrar... Oi? Você tem notícia do Januário? O Januário, rapaz, aquela luta que nós travamos, né, fez com que ele se recompusesse, sabe? Ele reconstruiu a vida dele, está bem, né? A última notícia que eu tenho dele é que está muito bem, né? A família, outro dia, uma TV da Holanda me procurou, fez uma matéria sobre o caso com ele, e eu vi as fotos dele, eu fui entrevistado também para essa matéria, mas vi as fotos dele, né, na matéria da TV holandesa, e os filhos já, aquelas crianças lá em 2009, hoje são jovens, né? E sabe qual é a impressão que eu tive? Comentei sobre isso com a minha mulher, Douglas. Aquela luta, rapaz, fez com que aquele homem recuperasse
uma dignidade que aquele ato infame que ele sofreu tinha tentado destruir. Exato. Ele se recompôs, está com a família, está bem, as últimas informações que eu tenho. Mas, olha, eu quero, André, além de fazer o registro, fazer um agradecimento à família do Beto Freitas, especialmente à viúva, Dona Milena, com quem estaremos no domingo, não é? Representando os doutores Carlos Barata e Hamilton Ribeiro, né? Representando aqui em São Paulo. Quero agradecer à família, quero agradecer o privilégio de poder representar esses dois bravos advogados que estão conosco nessa luta, né? Citar ontem, viu, Douglas? Ontem, o companheiro Onir Araújo, que é também da Frente Quilombola e é advogado do nosso coletivo. E faz tempo que eu não vejo o grande companheiro, hein? Ontem ele foi o protagonista de um ato singelo, mas de grande significado histórico e simbólico. Ele esteve junto com a Genesi Flores, do Quilombo das Flores, Quilombo dos Flores de Porto Alegre, entregando 40 rosas à Dona Milena, né, como símbolo de cada ano vivido pelo Beto Freitas. O Beto Freitas foi assassinado com 40 anos, e ontem esse ato, nos relatou a Onir, foi muito emocionante lá. Ela ficou muito emocionada, muito agradecida, e foi uma forma de nós todos manifestarmos a nossa solidariedade ativa na luta, como nós estamos fazendo. Então, é isso. Quero agradecer ao André, que é um companheiro que a gente já está travando essas lutas já há algum tempo, a você, Douglas, e a todos os que nos acompanharam aqui, e vamos seguir lutando para garantir, né, justiça, garantir que a gente não tenha mais essas situações. Nós sabemos que a nossa luta não é fácil, a nossa luta é dura, é a luta por um Brasil sem racismo, um Brasil sem a exploração capitalista, um Brasil que, de fato, seja digno, né, da grandeza do povo brasileiro. E deixar claro aqui que essa nossa luta não é pessoal contra ninguém, nossa luta é por uma causa, né? Agora, nós defendemos que todos aqueles que assumem posições públicas em defesa de uma causa têm que ter a responsabilidade de assumir as consequências pelos atos e pelas atitudes que tomam, né? Porque nós fazemos isso, né? Companheiros, boa noite para vocês, um grande abraço e vamos nos falando. Forte abraço a todos. Valeu.